Boa tarde a todas do Grupo Vaso de Honra. Eu sou a irmã Lene e eu estou aqui nessa tarde para contar um pouco do meu testemunho. Eu, quando jovem, me tornei uma jovem rebelde, muito rebelde, Não respeitava minha mãe. E eu comecei a sair, com algumas colegas, conhecer este mundo. E comecei a me envolver com pessoas, pessoas sem caráter, pessoas que não tinham nada de bom para me oferecer, E com isso comecei a beber, comecei a conhecer drogas, a usar drogas, comecei a me drogar. E ali comecei a passar noites fora de casa, E minha mãe muito preocupada comigo. Comecei a ir para muitas festas, Todos os finais de semana eu estava em festas, na casa dos colegas, Bebendo, me drogando. E já tive livramento de overdose, Que o Senhor me deu livramento, porque algo Ele tinha para fazer na minha vida. E eu cheguei a um certo ponto, irmãos, que as pessoas onde eu morava, da rua ao qual eu morava, não me olhavam mais, de uma forma boa, me olhavam com outros olhos. Ninguém queria falar comigo, ninguém queria que eu fosse na sua casa, Comecei a me tornar uma pessoa muito violenta, E chegou a um ponto de as pessoas falarem assim comigo: eu não sei porque não morre logo, que só presta para dar trabalho, porque eu fiz muito minha mãe chorar, dei muito trabalho, E quantas vezes minha mãe chorava ali comigo na noite, eu não estava em casa e minha mãe ouvia tiro, ouvia confusão e ela pensava logo que eu estava envolvida. E ali ela não tinha sossego, Vivia uma vida perturbada por minha causa, Porque o inimigo ali investiu fortemente na minha vida para que eu conhecesse droga, prostituição. Mas, o Senhor viu cada lágrima que minha mãe derramou. E um certo dia eu tinha discutido com a minha mãe, à noite, e numa noite de domingo, e na segunda-feira eu falei naquela noite que na segunda-feira eu iria para a escola e não iria mais voltar para casa. E ali minha mãe perguntou para onde eu iria. E eu respondi para ela que eu iria para o inferno, Mas Deus, quando Ele quer entrar na vida de alguém, quando Ele quer salvar, Ele sabe como trabalhar, Ele prepara tudo perfeito. E eu ali saí naquela segunda-feira, em destino à escola. Só que eu sabia que eu não ia para a escola porque eu não estava com cabeça para estudar. E eu fui ao encontro de algumas amigas minhas, que moravam em assim, um lugar só um pouco distante daqui de onde eu moro. E ao chegar lá, elas estavam todas lá e elas disseram assim: Lene, a gente vai lá para a irmã Núbia. Vamos também? E irmã Núbia é uma pastora, Que hoje ela é pastora. Ela começou com uma casinha de oração. E nesse dia, Deus marcou um encontro comigo naquele lugar. E eu disse: vamos, eu tô aqui mesmo, Vamos. E ali eu fui, irmão e irmãs. E foi o meu primeiro contato, com Jesus. Foi a primeira vez que Jesus falou comigo. E ali eu chorei bastante, E a partir daquele dia, as coisas começaram a mudar, Eu comecei a frequentar, comecei a ir. E um certo dia, eu aceitei Jesus. E o Senhor, Ele me transformou, Ele mudou a minha história. E Ele tem trabalhado, de uma forma grande na minha vida. Hoje eu sou casada, tenho 2 filhas. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então eu quero dizer que
você que é mãe, né? Não desista dos seus filhos, por mais que o inimigo invista como ele investiu na minha vida para acabar com minha vida, me fazendo me envolver com pessoas, com droga, né? Com bebida. Fazia até que as pessoas desejassem a minha morte, olhassem para mim de uma forma mal, mas o Senhor viu, né, o choro da minha mãe. Ele contemplava ali cada lágrima. E eu quero dizer a você, não desista do seu filho, continue chorando, porque assim como o Senhor um dia resolveu mudar a minha história, olhou para mim lá de cima, mesmo quando muitos diziam que era melhor que eu morresse, o Senhor, Ele estava ali zelando por mim, porque Ele queria me dar vida e vida com abundância, que é isso que Ele quer para nós, né? Que a gente tenhamos vida e vida com abundância. Então Ele mudou a minha história e Ele vai mudar a história do teu filho, a história do teu esposo, né? Que você fique aí, não desista, fique firme nas promessas do Senhor. E esse é só um pouco, né, do meu testemunho. Depois irei contar mais um pouco do que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, né? E eu peço que o Senhor abençoe cada uma de vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Quero hoje deixar para as irmãs um pequeno testemunho da minha vida. Então, irmão, quando eu me casei, passei um processo muito grande na minha vida, assim mesmo, assim, de pensar em engravidar, de ter filho. Dali eu passei aquele processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chegou nos 3 anos, irmão, eu comecei a ficar assim, triste, amargurada com os meus colegas, com o povo, as pessoas da igreja mesmo, quando chegava muitas vezes, perguntando assim se eu era estéril, que eu não podia ter filho. Irmão, aquilo ali me machucava, aquilo ali me magoava. Irmão, nós sabemos que o tempo é de Deus, tudo é determinado por Deus, mas eu muitas vezes chorava, perguntava a Jesus o que acontece na minha vida, porque está acontecendo isso comigo, porque eu estou passando por isso. Então Jesus enviou uma pregadora e disse assim: não questionas, não questiona com o Senhor, que Ele sabe o que faz na vida de cada um de nós. Então eu peguei aquela mensagem para mim, irmão, mas só que eu ia para a igreja, as pessoas mesmo da igreja muitas vezes chegavam para mim e perguntavam: irmã Rani, a senhora está gestante? Ah, irmã Rani não pode ter filhos porque a irmã Rani é estéril. E dali, irmão, eu me sentia, sabe, mal, eu me sentia inútil, uma pessoa sem esperança na minha vida de um dia ter um filho. Então, naquele período que eu passei, com 3 anos, o pastor fez uma vigília na igreja. Então, naquele período, eu ia, me animava para ir para aquela vigília. Naquele momento, o pastor chamou as irmãs para orar, os irmãos. Dali eu me ajoelhei. Irmão, eu chorava como uma criança. Chorava, irmão, como uma criança, como nunca chorava, como nunca chorei. Irmão, eu gritava por dentro de mim: meu Deus, o que é que está passando na minha vida? Por que acontece isso comigo? Irmãos, a maior dor é quando chega um irmão e fala, dizendo assim que você... Porque para mim, ela chegava para mim e dizia que eu era inútil, que nem um filho eu podia ter. Irmão, eu era criticada, eu era maltratada. Muitas vezes eu chegava e dizia: Deus, tu não olha para mim. É tanta gente pedindo e o Senhor não olha para mim. Deus, me dá uma resposta para mim, Deus. Então, naquela vigília ali, eu me derramei perante o Senhor. Irmão, eu chorava como uma criança. Então, naquele momento, eu pedi a Deus misericórdia, seja feita a tua vontade, se eu posso ou não, quem sou eu para questionar com as coisas de Deus. Mas ali eu
me renovei naquelas palavras, naquela oração e vim para casa, mas com o coração assim alegre, com o coração feliz. E naquele momento ali, quando Jesus falou comigo, eu entreguei nas mãos dele a minha vida. Senhor, seja feita a tua vontade, se eu sou estéril ou não. E o engraçado, irmão, que o povo chegava para mim para me deixar triste, dizia que eu era estéril, não podia ter filhos. Até dizer que eu tinha útero podre, chegava para dizer, irmão. E dali eu tenho entregado nas mãos do Senhor, entreguei nas mãos deles, na mão de Deus. E dali chegou um tempo de 4 anos de casado, em nada. Dali eu disse assim, eu não vou querer mais, eu não vou tentar mais, desisto de tentar, não quero mais, chega. Nesse período de 4 anos de casado que eu passei, ainda chegou uma irmã para mim e disse, eu fui lá, abracei, que eu gosto muito de fazer isso, abracei a irmã. Ela fez, irmã, e o bebê vem quando? Eu olhei para ela e falei, Deus proverá, só quem sabe é Deus. Ela, irmã, a palavra de Deus diz que a árvore que não der fruto é cortada pela raiz. Irmão, naquela época eu sou sincera a dizer, eu não me dedicava muito a ler a palavra do Senhor Jesus. Eu só fui balançar a cabeça para ela e disse, está repreendida em nome de Jesus. Então, naquele período que teve a vigília, não passou nem 1 semana e meia, irmão. Eu já tinha desistido, né? Entregado nas mãos de Deus, o Senhor que resolva. O Senhor que vai tomar conta agora da minha vida. Então, naquele período, irmão, eu já comecei a me sentir ruim, mal, passando mal, enjoando. E eu dizendo assim, eu tô tão mal, enjoando, não sei o que está acontecendo comigo. Nesse período, meu esposo tinha entrado de férias e eu ia trabalhar. Aí me deu aquela agonia em mim e desmaiei. Meu esposo me levou imediatamente para o hospital. Chegando lá, o médico, senhora, a senhora não está gestante? Eu disse, não, estou não. Ele, em via das dúvidas, vamos fazer um teste? E dali eu disse que concordei com ele, né? Então eu disse a meu esposo, fui lá, fiz um exame, disse a meu esposo, eu não venho buscar, quem vai pegar é você. Ele, embora você vai mais eu. Aí eu digo, mas eu não vou pegar e nem vou abrir. Aí ele, por que isso? Eu já pensando naquelas besteiras que muitas vezes a gente para e pensa, né? Então naquele momento ali, meu esposo pegou, quando abriu, disse assim, tu vai ser mãe. Eu disse, eu vou ser mãe? Ele disse, você vai ser mãe. Aí eu disse, meu Deus, eu vou ser mãe? Também não caiu minha ficha naquele momento, mas quando eu cheguei em casa, Deus, este filho que tu me deste, é teu, Senhor, é teu. Então eu passei a gestação todinha. E aqueles que me criticaram, que zombaram de mim, viram o que Deus fez na minha vida. Ali eu, cada gestação, minha barriga crescendo, aquela coisa tremenda. E dali eu já tinha escolhido o nome dele, ia ser Rian Vitor. Naquele processo todinho, quando eu fui ganhar o meu filho, meu bebezinho, a minha cunhada liga e diz, liga para a recepção. Aí a recepcionista vai lá na sala, que eu já ia entrar para a sala de parto. Raniele, a sua cunhada ligou e disse que o nome do seu filho vai chamar Samuel. Irmão, Samuel. Uma promessa que Deus me deu. Um milagre que Deus me deu em minha vida. Irmão, passei muita decepção na minha vida. Para hoje, irmão, eu vim perceber que só há um Deus. Quando eu vim perceber que Deus é maravilhoso em nossa vida e Ele só dá as coisas no tempo certo. Não adianta você procurar os melhores médicos, os melhores especialistas. Só há um Deus no céu. Só há um Deus no céu que domina a nossa vida, que fecha a boca dos leões, que tranca aquela coisa que pode vir cair sobre nossa vida. Irmão, eu creio neste Deus. E esse pequeno testemunho é para mostrar para vocês, irmão, que só há um Deus em nossas vidas. Nós sabemos que na igreja há o joio e há o trigo.
O joio bota para baixo, humilha. O trigo é escolhido por Senhor Jesus, somos nós. Nós somos o trigo do Senhor. Nós somos o que Deus escolheu, irmão. Então Ele me deu esta bênção. Eu passei 5 anos e fui vitoriosa. E sou vitoriosa. E agradeço ao meu Pai, a Deus, por ter me escolhido entre milhares. E hoje eu sei que só há um Deus no céu, só há um médico dos médicos, só há um juiz dos juízes, só há um advogado dos advogados. E eu agradeço, irmão, pela essa oportunidade. Continue orando pela minha pessoa, pelo meu filho, pelo meu esposo. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir, a sua bênção vai chegar. Foi eu quem te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou. Uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensas que teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui.